Você pode ficar em pé para a gente orar? Eu quero pedir que a minha esposa venha orar por mim, pastora Patrícia, venha fazer essa oração. Eu quero pedir que você abaixe a sua cabeça e já esteja orando pela sua vida, pedindo ao Senhor que Ele fale profundamente ao seu coração, em nome de Jesus. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos, nós glorificamos o Teu santo nome, ó Pai. Como é bom, Senhor, estar na Tua casa. Como é bom, Senhor, sentir a Tua presença, ó Pai. E o Senhor está aqui esta noite. Nós Te louvamos pela Tua presença que é santa, que é real em nosso meio. E agora, ó Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o Teu servo nas Tuas mãos, rogando a Ti, amado Espírito Santo, vem com o Teu poder agora sobre a vida dele. Reveste por fora e enche por dentro. Oh, amado Espírito Santo, vem mesmo, ó Pai, que Ele possa agora estar falando da Tua palavra, aquilo que o Senhor deseja falar ao Teu povo, falar aos nossos corações. Pedimos, Espírito Santo de Deus, fala mesmo, e que a Tua palavra possa trazer transformação em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Blinda o Teu servo, e que em nome de Jesus ele seja revestido com o poder do alto, em nome de Jesus, amém e amém, amém, amém. Deus abençoe. Pode sentar-se, querido. Meu Deus, quando nós falamos sobre a vida com Deus, a vida com o Espírito Santo, a vida na palavra, nós logo pensamos em uma vida poderosa, pensamos no derramado do Espírito Santo, o fogo descendo, o tem jeito sim, pensamos nas vitórias, pensamos no testemunho que eu dei ontem àquela igreja, que depois de 40 minutos morto, o Senhor me ressuscitou. Isso faz parte da vida cristã. Isso faz parte da caminhada com Deus. Isso faz parte de uma vida cheia do Espírito Santo. A gente lê Atos 2. Todos foram cheios do Espírito Santo. A gente vê Atos 4, a intrepidez, o fogo pentecostal. E por falar nisso, hoje é domingo de Pentecoste. Alguém quer fogo aqui nessa noite? Ei, o fogo vai descer no final deste culto, em nome de Jesus. E, querido, então nós vemos isso. Mas ao final do livro de Atos, quando a gente vai chegando ao final, o evangelho vai se espalhando, ele vai de Jerusalém a Roma, ele vai alcançando as províncias romanas, ele vai alcançando outras cidades, ele vai alcançando regiões como a Ásia Menor. Nós vemos tanto no livro de Atos, como nós vemos nas cartas de Paulo, as tribulações, os açoites de Paulo. João, por favor, vire o retorno, deixa sem retorno, que senão o microfone eu acho que não vai. Nós vemos ali, logo no começo do livro de Atos, Pedro e João, eles são presos. Mas o que acontece? Logo em seguida, eles são soltos. Há uma passagem no começo do livro de Atos que Pedro é preso, e ele está preso, e vem um anjo de noite, acorda Pedro e diz: vamos. E Pedro então sai, e o primeiro portão automático da história foi no livro de Atos. Não existia nem eletricidade. A palavra diz que Pedro foi andando e o portão por si só, a palavra ali no original grego é automaton, ou seja, de onde vem a palavra automático, de forma automática ou por si só, aquele portão, ele abriu pelo poder de Deus diante de Pedro.
ele foi milagrosamente, poderosamente, ele foi liberto da prisão. Mas a Bíblia diz que Pedro foi açoitado, que João foi açoitado. E você continua lendo o livro de Atos e você vai ver que Estevão foi apedrejado. E você continua lendo e você vai ver que mais para frente Paulo é preso. E Paulo vai contar a história que em uma cidade ele tem que fugir. O livro de Atos conta isso, e depois ele conta nas cartas. Ele é baixado pelo muro numa cesta. Numa outra cidade ele é apedrejado e as pessoas disseram: morreu. E aí deixam Paulo lá, e a hora que ele sai, Paulo se levanta, volta para a cidade, conversa com os irmãos e vai embora para outra cidade. Então parece-me que, ao mesmo tempo que alguém fala, não, o poder do Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, os problemas acabaram, as lutas acabaram, as dificuldades acabaram, agora eu sou um Superman, eu sou um homem de aço, eu tenho poder de voar, eu tenho visão de raio-x, eu não terei mais problemas. Porque o Senhor diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. E você vem aqui e você lê essas histórias, e você recebe então uma oração, e você cai no chão, e você treme, e você fala em línguas, e você diz: agora sim, eu serei um vitorioso, eu serei um vencedor, eu não terei problemas, eu não terei dificuldades, alguém me segure. Ei, ninguém me segura, porque eu sou vitorioso, eu sou vencedor, eu não vou passar por dificuldades. Eu não sei quem pregou, mas que foi na igreja do Haldeman. Eu li que vencedor é aquele que vence dores. Você nunca será um vencedor se você não vencer dores. E a Bíblia diz que nós não somos vencedor, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Os irmãos que me conhecem sabem quantas vezes após um culto de Tadel ou aqui eu tive que correr para a torre de oração, e os irmãos faziam massagem, oravam pelos rins, aquela crise, aquela dor, aquela cólica. Só quem já teve cólica de rins? Desde 91 eu tenho cólica de rins. Eu sou um vencedor, porque eu tenho vencido. A cólica vem, ela volta, era no rim esquerdo, depois foi para o direito, e aí tratou o direito, agora é o esquerdo, mas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu quero dizer que o poder do Espírito Santo e a palavra de Deus, e Deus, Ele não entra na sua vida para que você não tenha mais problemas, para que você não tenha mais dores, para que você não tenha mais dificuldades financeiras, mas Ele vem na sua vida para que você atravesse o vale da sombra da morte, e Ele vai estar com você. Isaías diz: se você passar pelas águas, elas não te submergirão, e quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. A Bíblia não promete que você não vai passar pela água, que você não vai passar pelo fogo. Pelo contrário, Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Tenha bom ânimo. Ei, querido, não adianta você pedir para Deus: Deus me dá ânimo. Ânimo é uma coisa que está dentro de você. Você tem que se encher de ânimo. Você tem que dizer para si mesmo: porque estás abatido dentro de mim, ó minha alma, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Você tem que dizer para o seu coração: ânimo, levanta.
como se você tivesse uma dupla personalidade, mais ou menos assim. Ei, Devani, qual que é? Levanta aí, cara. Que negócio de ficar abatido. Ei, quantas vezes, queridos, graças a Deus hoje menos, antes de eu ter essa amizade com o meu amigo Espírito Santo, quantas vezes eu levantei da cama um domingo de manhã, ou eu fui para a igreja um domingo à noite, ou eu fui fazer uma visita num hospital, eu dizer: Senhor, eu estou indo, porque eu sou como aquele filho, que a mãe acordou e diz: filho, acorda, está na hora de ir para a escola. Não quero ir para a escola, mãe. Filho, você tem que ir para a escola, acorda, está na hora de ir para a escola. Mãe, eu não quero. Por que eu tenho que ir para a escola? Me dê um motivo porque eu tenho que ir para a escola. Eu não quero ir para a escola. Você tem que ir para a escola porque você tem 50 anos e você é o diretor da escola. Quantas vezes eu levantei e vim para a igreja porque eu era o pastor da igreja e eu não podia deixar a peteca cair. Mas se eu pudesse escolher, eu ficava na cama, eu ficava em casa, eu escolhia ficar deprimido, eu escolhia ficar lá na minha deprê, curtindo a minha foz. Mas eu tinha que dizer para mim mesmo: ei, levanta, vai, vamos, ânimo. Querido, não fique lá deitado, sentado, esperando que Deus vai te dar ânimo. Ânimo é uma coisa que tem dentro de você, que você próprio tem que ter. Você tem que tomar uma atitude, dar uma chacoalhada, tomar um Red Bull espiritual e sair em nome de Jesus, como diz o pastor Marcelo, mastigando prego e cuspindo fogo em nome de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, mas a tua atitude vai determinar como você vai sair. Você pode decidir: eu não vou ficar desanimado, eu não vou ficar triste, eu não vou ficar mais angustiado, eu vou sair daqui, eu vou ser feliz, eu vou viver o melhor de Deus, eu vou sair animado. Ei! Porque você é animado quando tem dinheiro no banco, você está animado quando você está com saúde, você está animado quando tudo está bem. É uma coisa, mas no meio da luta, da batalha, a guerra, é o inimigo, é os problemas, é as dificuldades, é nessa hora que o Senhor separa os meninos dos homens. É nessa hora, quando os meninos eles sucumbem, mas os homens, eles se colocam em pé como guerreiros poderosos do Senhor. Meninos e meninas, e nessa noite o Senhor quer que você seja um poderoso guerreiro, uma poderosa guerreira do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Não é porque você chapa no espírito que você vai deixar de ter dificuldade de pagar uma conta, que você não vai ter dor de dentes, que o pneu do seu carro não vai furar, que você não vai ser mandado embora do emprego, que você não vai ter dificuldades na sua casa com relacionamento. Aliás, querido, é o contrário. Quando você é cheio do Espírito Santo, é que as provas vêm, porque aí, querido, não, um soldado, quando ele está armado, quando ele está municiado, quando ele está ali aparamentado, é quando ele tem condições de ir à guerra. O Senhor não te manda à guerra quando você não tem condições de guerrear. Esses dias conversando com um filho, fazendo MDA, disse: pastor, paizão, eu estou passando por umas dificuldades. Antes parece que eu não tinha essas dificuldades, agora parece que eu estou tendo essas dificuldades. Eu disse: querido, é que
você está sendo promovido. Quando você é menino, Deus te protege. Assim como a gente pega uma criança, não mexe com fogo, não pega faca, aqui mãozinha, né? Entra no carro, olha onde vai. Quando você é menino, o pai está toda hora ali cercando, não pode isso. Quando você se torna um homem, vai, cai, arrebenta a cara, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, vai embora. Querido, não é que eu me converti, eu não tinha, e aí eu não fui mais tentado nessa área, eu me converti, e aí parece que eu fui turbinado espiritualmente, eu devorava a Bíblia, eu orava como ninguém, eu jejuava, eu pregava, mas agora passou a vontade. Querido, é porque nos primeiros dias, as asas protetoras de Deus estão sobre você, os anjos estão carregando você, porque você é uma menina, porque você é um menino, porque você é uma criança, e agora você está sendo tentado, e agora você está sendo tentada, e agora vem dificuldades, é porque você cresceu, e está na hora do Pai testar a sua maturidade. É hora de você, cheio do Espírito Santo, ir para o deserto, ser tentado como Jesus foi. É assim, querido, é desse jeito. Jesus, aos 30 anos que ele vai para o deserto ser tentado, não foi aos 20, não foi aos 15, não foi aos 10, não foi aos 5, foi aos 30, que ele estava maduro, que ele estava pronto, que ele estava cheio do Espírito Santo, e aí Deus tira a proteção, Deus tira as barreiras, e fala assim para o diabo: agora pode mandar bala, chumbo grosso para cima de Jesus, porque ele está pronto, ele está preparado. Querido, há tentações que não é porque você é espiritual, não é porque você é forte que você não é tentado nessa área, é porque Deus sabe, e ele não nos deixa tentar acima da nossa capacidade, mas junto com cada tentação ou cada provação, ele nos dá o escape. Se o Senhor não nos deixa tentar além da nossa capacidade, quer dizer que se o Senhor sabe que tem uma prova que você não vai passar, Ele não vai deixar você passar por essa prova. Poxa, antes era mais fácil. Claro que era mais fácil, era como Jó. Deus protegia Jó de todos os lados, mas chegou um ponto que Jó estava pronto para passar pelo fogo. E aí Deus falou: pode desligar o escudo. Vai lá, pode desligar. Abre tudo. Diabo, dê o seu melhor. Vai lá, porque ele aguenta, ele está robusto, ele está forte. E é assim com você, querido, e é assim comigo. Você quer voltar para o jardim da infância? Ou você quer crescer? Jardim de infância ou crescer? Crescer, em nome de Jesus. É para isso que você vai ser cheio do Espírito Santo. É para isso, querido, que o Pentecoste veio sobre os discípulos de Jesus. E você vai ver o que aconteceu com eles. 1 Coríntios 13. Diz assim: assim permanecem agora estes três. Diga comigo: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. A fé, diga a fé, a esperança e o amor. São os três pilares do cristão. Três pilares que você precisa ter. A sua vida precisa estar fundamentada nesses três pilares: a fé, a esperança e o amor. A fé em primeiro lugar. Hebreus 11:6 diz: sem fé, diga sem fé, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja,
você não pode agradar a Deus se você não tiver fé. Nem tente se aproximar de Deus sem fé. O que agrada a Deus não são obras, o que agrada a Deus não é o que você faz, a obra que Deus quer que você faça é que você creia nele. É a fé que move o coração de Deus, que move a mão de Deus. É a fé que é a senha que Jesus nos dá para a gente se aproximar de Deus. Agora, existem dois tipos de fé. Dois tipos de fé. E quando a gente fala em fé, em poder, a gente às vezes se confunde e se atrapalha. E a gente fala, esse teve fé. Pastora Patrícia teve fé, porque o pastor Evanir morreu, ela orou, pastor Marcelo também orou, e eles foram pessoas de fé, porque depois de 40 minutos morto, o coração parou por 40 minutos, o pastor Evanir voltou à vida. Não foi a minha fé, porque eu estava morto. Como é que eu poderia exercer a minha fé? Eu nem vi que eu morri, né? Eu não percebi nada, querido. A coisa é assim, a minha memória apagou 40 minutos antes, 4 horas antes, eu não lembro de nada, 4 horas antes do infarto, apagou. Mas é assim como alguém que pratica jiu-jitsu. Eu não sei se o Rafa, cadê o Rafa? Já pagaram você alguma vez? Você nem vê, né? Você fala, eu vou aguentar quando dá um mata-leão e a pessoa apaga, falta oxigênio no cérebro, né? Prende o pescoço aqui, as artérias, o oxigênio não chega no cérebro e você sofre um apagão. É lógico que se você deixar lá no mata-leão uma pessoa, você mata ela, né? Não mata só o leão, se mata o leão, principalmente o ser humano. Tem nos Estados Unidos um vídeo aí de um policial que deu um mata-leão em uma pessoa e ela morreu, né? Uma pessoa, ela estava lá agonizando, dizendo que estava se sentindo mal e tal, teve um ataque cardíaco e morreu, porque estava lá naquele mata-leão. Então, falta oxigênio no cérebro, e a pessoa, ela fala, não, eu aguento, estou tentando desvencilhar aqui, e ela acha que ela vai aguentar, e a hora que ela menos espera, ela já foi, né? Ela apaga, ela dorme. É que nem dirigir, né? Quando você dorme no volante, se você soubesse quando é que ia dormir, ela fala, você parava o carro antes, mas você dorme a hora que você menos espera. É a hora que você dorme. Queridos, a mesma coisa acontece no mundo espiritual. A fé, existem dois tipos de fé, e a gente tem que entender isso, para que você não pense assim, poxa, eu fui cheio do Espírito Santo, mas eu não tenho fé. Pastor Devani, a Patrícia teve fé para ele ressuscitar. As pessoas que oraram, eu não tive fé nenhuma, porque eu estava lá morto, como eu disse para você, nem sabia que eu ia morrer, né? E nem fiquei sabendo depois que eu voltei. Eu estava lá no UTI como quem não sabia de nada, eu estava, né? Como se nada tivesse acontecido. Dois tipos de fé. Primeiro tipo de fé é a fé que faz acontecer. Diga comigo, a fé que faz acontecer. Ei, querido, essa é uma fé extraordinária. É quando a pessoa crê, ela põe a mão em um morto e o morto ressuscita. A pessoa é cega, ela põe as mãos nos olhos do cego e diz, veja. Existe isso hoje, pastor? Existe. Paralítico anda, e ele anda. Existe esse tipo de fé.
Agora na conferência do Espírito Santo, né, essa semana, várias e várias pessoas foram curadas, pessoas assistindo pela internet foram curadas, pessoas que estavam pessoalmente ali foram curadas. Diga, isso é fé. Mas e a pessoa que não é curada? Aí é falta de fé? A fé que faz acontecer, a gente encontra, não dá tempo de explicar, então nós vamos fazer uma leitura bem rápida, de Hebreus 11, de 4 a 35, Hebreus capítulo 11, do versículo 4 ao verso 35, eu estava tão nervoso lá, que eu nem sei se eu tomei água na canequinha, nem tomei, eu vou assistir só para ver se eu tomei, mas nem sei que gosto tem. Eu sei que lá em Marília é água de coco. Um dia eu vou pregar lá, em nome de Jesus. A fé que faz acontecer. Hebreus 11, está aí na tela já? De 4 a 35. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, meu Deus, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Homens de fé, que Deus se orgulha de ser chamado Deus deles. Deus se orgulha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Homens de fé, em nome de Jesus. Ele poderia dizer, e muito poderia estar na Bíblia, eu sou o Deus de Esté, eu sou o Deus de Noé, eu sou o Deus de Sansão. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú
com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado. Durante algum tempo, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível, Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Querido, essa é a galeria da fé. Aqui estão homens e mulheres de uma fé poderosa, uma fé que abre o mar vermelho, uma fé que faz fogo descer dos céus, uma fé que faz chover, uma fé extraordinária. Ei, quantos querem ter uma fé assim? Meu Deus, eu também quero ter. Mas tem um outro tipo de fé, querido. Essa que eu li é diga a fé que faz acontecer. Mas a Bíblia fala de uma outra fé. É a fé quando nada acontece. Diga comigo, a fé quando nada acontece. A gente só pensa na fé que faz acontecer, na fé que abre o mar vermelho, na fé que faz o fogo descer dos céus, na fé que faz o morto ressuscitar. Mas a Bíblia põe na mesma galeria a fé que faz acontecer com a fé quando nada acontece. A fé é a confiança em Deus quando nada muda. Jó 13:15 diz assim: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele, certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Quão longe essa fé estão de pastores e de crentes que dizem: eu vou fazer essa campanha, se nada não mudar na minha vida, eu abandono a igreja, eu chuto a Bíblia, eu não quero saber mais de nada, porque ou muda na minha vida, ou não sigo esse Deus. Mas aqui estão homens e mulheres que dizem: se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus, e eu o sirvo, e eu o busco, e eu adoro da mesma forma. Essa é a fé de Jó. Muitos querem ter a fé de Moisés, a fé que Abraão teve, mas poucos querem ter a fé que Jó teve. A fé que não desiste do Senhor, a fé que não nega o Senhor. Eu poderia até hereticamente dizer a fé corintiana em Deus. Ainda que o meu time seja arrebatado,
E é triste, mas tem gente que tem mais fé no Corinthians do que em Deus, porque não abandona o Corinthians por nada, mas Deus abandona a torta e direita. Que fé é essa? Se Deus estiver abrindo o mar vermelho, eu tenho fé, mas se eu tiver que morrer afogado, eu não tenho fé. Seu Deus é o Deus só quando Ele abre o mar vermelho. A fé de fidelidade. 2 Timóteo 4, versos 6 e 7, Paulo diz assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Querido, Deus não quer só que você combata o bom combate. Quantos aqui têm combatido o bom combate na célula, têm combatido o bom combate lá no face a face, têm combatido o bom combate na igreja, têm combatido o bom combate em casa, têm feito como Paulo, mas não está terminando a corrida, está parando no meio do caminho, sabe por quê? Porque não guardou a fé, querido. Como é que está a sua fé? Guarda a sua fé, porque ela é a senha para você entrar nos céus, para você terminar aprovado, como Paulo terminou. Ele combateu o bom combate, ele terminou a carreira, ele guardou a fé, em nome de Jesus. O fogo do Espírito Santo que desceu em Pentecostes era para que aqueles crentes, acontecesse o que acontecer, eles não arredassem pé da fé que eles tinham no seu Cristo. Não importa o que aconteça, eu sou de Jesus, eu estou com Jesus. A minha fé está firmada, a minha fé está fundamentada, a minha fé está alicerçada. Como é que está a sua fé nessa noite, querido? Há pregadores que ensinam que se você tiver fé, Deus cura, Deus faz maravilhas. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. Às vezes você pode ter toda a fé do mundo, e Deus vai dizer: o espinho da carne não vai sair, a minha graça te basta. E aí você vai ter fé para continuar servindo a Deus, amando a Deus, dizendo praise the Lord, mesmo na dificuldade. Hebreus capítulo 11, na mesma galeria desses poderosos homens de Deus, a partir do verso 35 tem uma outra galeria. E se você não se viu presente na primeira galeria, você não viu grandes feitos poderosos de Deus na sua vida, eu declaro que você vai ver, porque Deus quer o seu nome nas duas galerias. O Senhor quer que você faça proezas. Jesus disse que aquele que crê em mim, obras maiores ainda farão, e eu creio no poder do Espírito Santo, e você fará proezas em nome de Jesus. Mas o seu nome, querido, não pode estar só na galeria da fé que faz acontecer. O seu nome tem que estar na galeria da fé daqueles que permanecem, mesmo quando nada acontece. Hebreus 11, 35 a 40. Diz assim: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Ainda faz parte da primeira galeria. Agora começa a segunda galeria. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles.
vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da... No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Meu Deus, eles sofreram tudo isso sem ter o que nós temos. E nós passamos por uma dorzinha de dente e falamos: eu vou abandonar a igreja, eu vou abandonar a célula, eu vou abandonar o discipulado, eu vou abandonar Deus. Você quer ter fé para ver o morto ressuscitar, e você não tem fé para aguentar uma dor de barriga? Quem é o seu Jesus? Que fé você tem? Ah, querido, o Espírito Santo, Ele quer encher você, para que você tenha fé, para que você tenha esperança. 1 Coríntios 13 diz assim: permaneçam agora esses três: a fé, diga fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. Você sabe o que é esperança? Esperança é o que diz Abacuque 3, 17 e 19. Coloca para nós aí, Abacuque 3, 17 a 19. A fé, aquela que faz acontecer, muda o cenário, muda o vale de ossos secos. A fé, mesmo que nada aconteça, é mesmo que o vale de ossos secos continua vale de ossos secos, eu continuo crendo no Senhor e servindo ao Senhor. Mas a esperança é aquela que diz: eu creio, eu sei, eu espero, ainda não mudou, eu não vou desistir, eu não vou parar, porque eu sei que uma hora o cenário vai mudar. Eu sei, eu vou aguentar, eu vou esperar, porque eu sei em quem tenho crido. Abacuque 3, 17 a 19 diz: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, assim, mesmo assim, ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. No hebraico você não tem passado, presente e futuro. Eu dei aula de hebraico um tempo atrás, faz muito tempo, hoje quase não me lembro de mais nada. Estudei muito, fui o melhor aluno de hebraico na faculdade. Mas é uma língua muito complicada, assim como qualquer idioma. Se você não pratica, você esquece. O hebraico bíblico é uma língua morta, assim como o grego bíblico. O hebraico moderno é diferente, o grego moderno é diferente. Mas uma coisa eu me lembro é que no hebraico você não tem passado, presente e futuro. Você tem uma ação completa ou uma ação incompleta. E quando a ação ela é completa, você traduz como passado. Quando a ação é incompleta, você traduz como presente ou futuro. Há outros detalhes mais complicados, mas por enquanto isso aí está bom, para você ter uma noção básica do hebraico, né? E se você quiser um pouquinho mais, fica aí o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, tá bom demais, né? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, bom, tá bom. Mas o que acontece? Estes verbos todos aqui, que são traduzidos no subjuntivo, ainda que, quando você usa a expressão mesmo que, ainda que, o verbo próximo, o verbo seguinte, ele virá no subjuntivo. E o subjuntivo, ele vai sempre dar a ideia de uma coisa hipotética. Ainda que eu não tenha dinheiro,
eu vou mesmo assim, vou dar um jeito. Mesmo que chova, eu vou. Está chovendo? Não, é uma hipótese, mesmo que chova. Só que aqui, querido, no original, não é uma situação hipotética. Aqui o verbo ele está num tempo completo. Eu não sei como que se traduziria isso, mas seria mais ou menos assim: mesmo que não floresceu a figueira, e não houve uvas nas videiras, mesmo que falhou a safra de azeitonas, e não houve produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É algo assim, ó, perdi o emprego, glória a Deus. Lembra da mensagem Praise the Lord? Furou o pneu da moto, glória a Deus. Mesmo que furou o pneu da moto, glória a Deus. Você está bem, irmão? Eu estou com uma cólica de rim aqui, mas glória a Deus, está uma bênção. Deus é maravilhoso, glória a Deus. Eu ainda louvarei o Senhor. Eu estou solteiro, mas eu olho lá para o negão e falo: negão conseguiu, eu vou chegar lá também em nome de Jesus. Eita Deus, eu vou chegar lá, ainda vou fazer parte do ministério AP de casais. Eita meu Deus, a coisa está brava, está feia, mas eu olho pelos olhos da fé, porque, querido, eu tenho um Deus, eu tenho o Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que transforma um deserto, um vale de ossos secos. Então, se eu tenho fé, se eu ando com Deus, eu tenho esperança, mas não é uma esperança que diz: ah, eu acho que vai chover, né? É aquela esperança de quem está no ponto de ônibus. O que você está fazendo? Eu estou esperando o ônibus chegar. Abacuque não é uma esperança, talvez vai mudar. É uma esperança, diz: o choro pode durar a noite inteira, mas a minha alegria vem pela manhã, em nome de Jesus. Vai passar, eu vou vencer. Esse vale não é para sempre, o deserto é um lugar de passagem. Eu não vou viver para sempre no deserto, eu tenho uma esperança, em nome de Jesus. A minha esperança está em Deus, a minha esperança está no meu Senhor. Eu exultarei no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Quem vai mudar o meu vale de ossos secos é o Senhor. Quem vai mudar o meu vale é o Senhor. Quem vai mudar o meu deserto é o Senhor. Quem vai mudar a minha saúde é o Senhor. Mesmo que Ele não mude, eu não redo o pé dEle, eu não largo dEle, mas eu creio, eu conheço o caráter dEle, eu sei quem Deus é, eu sei que Ele é bom. O Senhor é bom o tempo todo, e Ele está me provando, Ele está me testando, mas eu sei que o meu deserto vai acabar, a minha noite vai acabar, o dia já está raiando e vai passar, em nome de Jesus. E eu não vou perder a minha fé, eu não vou perder a minha esperança. E eu quero terminar falando sobre o amor, porque o texto diz: permaneçam esses três. É um remédio que você tem que tomar junto. Nesses dias preparando a mensagem, uma coisa que eu tenho notado, ele tem um ômega 6, né? Ômega 3 e ômega 6. Eu ficava muito cansado. E essa é uma propaganda, porque ela me abençoou com esse produto, não cobrou nada, disse: Senhor, meu pastor, eu quero te abençoar. E esses dias todos eu fui dirigindo e fui e voltei. Todos os dias, né, saía aqui, dava expediente, trabalhava, saía à tarde, participava do congresso, voltava à noite, aquele trânsito carregado, pesado. Primeiro dia fui até pela estrada de chão, uma aventura, mas eu quero dizer para vocês, né, que eu não me cansei. Eu tenho sentido uma diferença na minha disposição mental, porque às vezes o cansaço não era físico, era um esgotamento mental. Eu não conseguia mais raciocinar, eu não conseguia pensar, minha memória cansava, ela ia dando tilt. E eu tenho sentido essa diferença, em nome de Jesus. Então, esses três componentes, por que eu citei? Porque ela falou: você tem que tomar 3 por dia, tem que tomar 3 para fazer efeito.
né? Toma lá com água e vai fazer o efeito. E eu comecei, não terminei ainda o primeiro frasco, mas já estou sentindo uma diferença no raciocínio, na memória, na disposição física e há inúmeros outros benefícios que isso causa à saúde, né? É muito bom. Eu não gosto muito de comer peixe, né? O Laércio faz um escabeche, aquele lá a gente devora, até lambe os dedos, né? Os dedos quando ele faz. Mas como ele não está pescando muito, então faz muito tempo. Então, ômega 3, direto assim da natureza, está difícil. Então, essa cápsula aí tem abençoado. Então, são esses 3 ingredientes. Diga comigo: fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Mas o maior deles é o amor. O maior deles é o amor. E eu quero terminar então lendo 1 Tessalonicenses 1:3. 1 Tessalonicenses 1:3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, diga fé, o esforço motivado pelo amor e a esperança proveniente e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre o amor, eu quero dizer o seguinte, que nos embates da vida, nas lutas, enquanto você tem que esperar como Jó, ou tem que ter uma fé que Jó teve, enquanto você não tem na sua vida aquela fé que faz acontecer, você tem que ter a esperança para esperar acontecer, e você tem a fé que não se demove, mesmo que não aconteça. O amor faz toda a diferença. Como o amor faz a diferença, quando depois de uma pregação de terça-feira, meus rins latejando, aquela cólica que eu terminei a mensagem só pelo poder de Deus, e aí eu fui para aquela torre, e os irmãos tiram as minhas meias, eu não sei nem em que estado que está, depois de uma pregação todo suado, e aí eles começam, um está orando pela minha cabeça, outro está segurando as minhas mãos, outros estão fazendo massagem nos pés, com óleo ungido, outros estão orando pelos rins e fazendo massagem nos rins, enquanto, querido, nós passamos pela vida e pelos sofrimentos, e não há aquela fé que faz o vale de ossos secos ser transformado. A doença não vai, a dificuldade financeira não passa, a luta não cessa. Aí precisa esse terceiro ingrediente, o amor dos irmãos, a acolhida na célula, aquele irmão que dá um abraço e diz: irmão, eu estou com você. É a célula que te abraça. Querido, essa igreja, ela tem sido cada vez mais conhecida, e será ainda mais conhecida pelo amor. A igreja que ama, a igreja que acolhe, a igreja que carrega o paralítico até Jesus. Se ele for curado, bem. Se ele não for curado, é a mesma igreja que traz o paralítico e lava, e troca as fraldas, e traz comida, e abençoa. Diga comigo: fé, esperança e amor. São frutos do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo na vida da igreja. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua luta, eu não sei como é que estão as suas pedras nos rins, quais são as pedras que causam dores a você. Querido, talvez seja hoje o dia da sua cura. Nós viemos de uma conferência poderosa,
estamos cheios do Espírito Santo. Talvez é hoje que Deus vai curar. Nós vimos ali pessoas sendo curadas. E você, pode ser hoje a sua cura. Mas se não for hoje a sua cura, a sua bateria espiritual será recarregada. Você sairá daqui cheio do Espírito Santo. Você sairá daqui com uma fé fortificada para aguentar o baque, a luta. E você sairá daqui cheio de amor para ajudar a carregar as pessoas que estão passando por dificuldades. Eu gostaria que o louvor, eu não sei, cantasse: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Mas muitas vezes Ele quer fazer, querido. E talvez seja hoje o dia que Deus vai falar: a noite acabou na sua vida, acabou o inverno, acabou o frio, chegou o verão na sua vida, em nome de Jesus. Esse mês, querido, eu passei por problemas que eu chorei tantas vezes diante do Senhor, e o Senhor disse: este inverno acabou na sua vida, você vai passar por outros, mas este acabou. E eu celebrei ao Senhor. Talvez seja hoje que Deus vai pôr fim ao seu inverno, que Deus vai pôr fim ao seu problema.